Brazil, other parts of South America. Então é possível observar a presença da música quando estamos falando da América do Sul, dos Estados Unidos e outras partes do mundo. One can actually trace the development of the struggles through popular art forms such as music. É possível então observar o desenvolvimento de lutas através da arte, como a música. And so how do I see new formations, new movements, new organizations? Como é que eu percebo novos movimentos, novas organizações que estão emergindo? I find it extremely exciting. Eu acho bastante entusiasmante. As someone who has been involved in activist struggles for many, many decades. Como alguém que já esteve envolvida em ativismo durante várias décadas, my sense is that we struggle in order to encourage coming generations to take up that struggle in new ways. A minha percepção é que nós estamos encorajando as novas gerações a utilizar a arte de outras maneiras. And any movement that can expect to have lasting change. E qualquer movimento que tenha a expectativa de provocar uma mudança duradoura, should also recognize the importance of intergenerationality. Deveria reconhecer a importância da comunicação entre diferentes gerações. You know, certainly young people have a great deal to learn from the experiences and the accumulated wisdom of older generations. Certamente as novas gerações têm muito a aprender com o conhecimento acumulado e a experiência de gerações anteriores. But perhaps even more importantly, older people have a great deal to learn from younger people. Mas provavelmente ainda mais relevante é o fato de que as gerações mais velhas têm muito a aprender com as gerações mais jovens. Because as I have so frequently pointed out, porque como tenho apontado frequentemente, it is the youth who have no fear. É a juventude que não tem medo. It is the youth who dare to take on the new. É a juventude que ousa buscar o novo, o inovador. And to use their imaginations in ways that will allow us to move toward uncharted futures. E utilizar essa imaginação de tal maneira que possamos trilhar caminhos ainda não trilhados. Obrigada. Boa tarde, eu sou Dominique Azevedo, sou coordenador. A senhora milita contra o sistema prisional que viola direitos humanos. Quais seriam os caminhos possíveis para acabar com esse sistema escravagista que deve ser abolido? Well, thank you for raising a question about what we have come to call the prison industrial complex. Muito obrigada por suscitar essa pergunta no que diz respeito àquilo que agora chamamos de o sistema carcerário industrial. And as someone who has worked against the prison system for the vast majority of my life, e como alguém que trabalhou contra esse sistema durante a maior parte da minha vida, da minha trajetória, I have come to recognize, along with all of the others with whom I struggle, eu juntamente com outras pessoas, the punishment of the prison system, the punishment that is associated with incarceration and imprisonment, que essa punição que está associada ao encarceramento, ao aprisionamento, has maintained very obvious links with the system of slavery. tem mantido
ligações muito óbvias com o sistema de escravização ou com a escravidão. The relationship between imprisonment and slavery is not simply analogical. It's not simply that we use the analogy of slavery to describe imprisonment. Essa relação entre o sistema carcerário e a escravidão não é só uma questão de estabelecer analogias entre esses dois sistemas. But it is genealogical. É uma questão de genealogia. And as people who argue that slavery should be retained as an institution, Assim como aqueles que argumentaram que o sistema escravocrata deveria ser mantido como instituição, but it should be rendered more humane, mas que deveria ser transformado em uma instituição mais humanizada, as that argument makes absolutely no sense at all. esse argumento não faz absolutamente nenhum sentido. So we say that to argue for the reform of the prison system Então, nós dizemos que argumentar em prol da reforma do sistema carcerário is simply an argument to maintain the racism, the repression é simplesmente um argumento que visa manter o racismo e a repressão of imprisonment. do encarceramento, do aprisionamento. And so therefore, abolition E, portanto, a is the abolição strategy we embrace. a abolição é a estratégia que abraçamos. But abolition requires us to ask questions not only about the system of punishment, A abolição, porém, nos leva a fazer perguntas não somente sobre esse sistema de punição, but about the society which constitutes the context of that imprisonment. mas também a sociedade que constitui esse sistema de punição. So abolition as a strategy is designed not so much to get rid of the prison system, but retain the social environment within which it emerges. Esse sistema tem o objetivo de manter o sistema a partir do qual esse sistema emerge, But rather to create a society which no longer has the need to use such repressive measures as imprisonment. e essa noção de abolição visa reformar essa sociedade para que não haja mais a necessidade da manutenção de medidas de repressão. So prison abolition calls upon us to create a society without racism. A abolição do sistema carcerário nos convida a construirmos uma sociedade onde não haja racismo, Without heteropatriarchal structures, sem estruturas heteropatriarcais, without capitalist structures, sem estruturas capitalistas, where there is free education onde há educação livre and free healthcare, e acesso livre ou gratuito a sistema de saúde. and this is especially a message in the United States that needs to be directed at certain people in power. E essa mensagem é diretamente colocada para pessoas que se encontram no poder nos Estados Unidos no momento. And so it's a struggle to transform society. Portanto, é uma luta para transformar a sociedade. It's a struggle for socialism. É a luta pelo socialismo. In brief. That's it, in brief. De maneira sucinta. Boa tarde, presidente. Meu nome é Mariana Gomes, sou estudante de jornalismo aqui na UFBA e estou representando a Agência Experimental em Comunicação e Cultura. E eu gostaria de perguntar à senhora o que é que você entende como o papel da universidade, da comunidade em torno da universidade para o futuro da luta antirracista
ser sexista e classista, também pensando no que a gente pode aprender com o passado para aplicar no futuro. That's a very complicated question. Uma pergunta complicada. Because if you ask me what should be the role of the university, Porque se você me pergunta qual deveria ser o papel da universidade, I would say it should be precisely to nourish those faculties in human beings deveria ser exatamente nutrir ou apoiar aqueles membros da universidade, professores e outros seres humanos, which will lead to freedom and justice and equality for all of us. que nos levará à liberdade e à justiça para todos nós. But we know that universities are most frequently linked to the elites. Mas nós sabemos que as universidades geralmente estão mais diretamente ou frequentemente associadas às elites And therefore they become also an arena. e, portanto, tornam-se também uma arena para um espaço para luta, para disputas For struggle against racism, e para a luta contra o racismo, but also for struggle for modes of knowledge production mas também uma luta em prol de modos de produção de conhecimento that lead us to recognize the link between knowledge and freedom. que nos levem a reconhecer a conexão entre o conhecimento e a liberdade. But I must say that I am much more impressed by the university system in Brazil than I am by the university system in the US. Porém, eu devo admitir que eu estou muito mais impactada ou impressionada com o sistema educacional brasileiro do que com o norte-americano. Given that we have been discussing affirmative action for decades and decades, Visto que temos discutido ações afirmativas durante décadas, with very little consequence. com muito poucas consequências, com um impacto muito diminuto. And I can remember when the conversation around affirmative action began here in Brazil. E eu me lembro quando começaram os debates em torno da implementação de ações afirmativas aqui no Brasil, Here in Bahia. aqui na Bahia. And now I see concrete consequences. E agora eu vejo as consequências concretas. The Federal University of Bahia in Recôncavo A Universidade Federal do Recôncavo Baiano provides concrete evidence that it is possible nos proporciona uma evidência concreta de que é possível to guarantee education for populations previously excluded. garantir acesso à educação formal para populações que haviam sido previamente ou historicamente excluídas. Which isn't to say that problems have been solved at all. Isso não significa de forma alguma que os problemas foram resolvidos. But it is to say that in the US we can learn by looking at the example of Brazil Mas isso significa que and podemos what you have been able to aprender nos Estados Unidos com os exemplos norte-americanos, os exemplos brasileiros e o que é possível se alcançar através dessas medidas. even as you continue to engage in struggle using the university as arena to forward struggles against racism and misogyny and other modes of subjugation. Mesmo à medida que continuemos, que vocês continuam engajadas em lutas contra diversos tipos de opressão, como a misoginia, o racismo. Olá, Gabi? Me chamo Lidiane Santana, eu sou pelo jornalista livre, pela revista Trip. E minha pergunta
pela questão de vista de encarceramento. Considerando suas pesquisas na América Latina, como você avalia o avanço atual dessa lógica de vista de encarceramento na relação racista e sexista, sobretudo no cerceamento de direitos das mulheres negras? Well, first of all, I think it is very important to focus on the predicament of women in prisons all over the world. Em primeiro lugar, eu acho que é necessário pensarmos sobre as circunstâncias dentro do sistema carcerário feminino por uma perspectiva global. The assumption generally is that the problem of incarceration is a male problem. A pressuposição geralmente é que o problema do encarceramento em massa é um problema do sexo masculino, dos homens. Because men constitute the vast majority of people who are imprisoned around the world. Porque os homens constituem a vasta maioria daqueles que se encontram encarcerados. But it does not mean that we cannot gain great insight about that system of incarceration. Mas isso não significa que não podemos adquirir bastante conhecimento sobre esse sistema de encarceramento If we look very specifically at the predicament. para os homens. But forms of punishment that are considered to be private, Mas formas de punição que são consideradas privadas, what we often refer to as domestic violence, aquilo a que geralmente nos referimos como violência doméstica, affect far more women than men. afeta muito mais as mulheres do que os homens. And so it is very helpful to think about the prison system Então nos auxilia conceber ou refletir sobre o sistema carcerário in conjunction with an analysis of intimate violence. em conjunção ou juntamente com uma análise da violência carcerária. Women have pointed out that they have experienced in the so-called free world sexual assault. As mulheres apontam para o fato de que dentro desse mundo, entre aspas, dos libertos ou dos livres, dos não encarcerados, que elas têm experienciado, vivenciado a violência sexual. But when they go to prison and are subjected, for example, to strip searches Mas, and por internal body searches, E elas são sujeitas às revistas constrangedoras ou revistas invasivas que utilizam buscas ou revistas vaginais e no reto. that this is also sexual violence. Isso também constitui violência sexual. And so looking at the predicament of women in prison, Então, observarmos as circunstâncias em torno das mulheres no sistema carcerário gives us a much broader and more productive context with which to understand punishment. nos permite ter uma visão bastante mais abrangente ou produtiva do sistema industrial carcerário. It also tells us Também nos indica ou nos aponta that simply imprisoning men who engage in violence against women também evidencia o fato de que simplesmente encarcerar homens que se envolvem em circunstâncias de violência contra mulheres will probably only have the effect of exacerbating that violence. provavelmente só terá o efeito de exacerbar essa violência. So this is a very compelling argument for abolition. Então este é um argumento bastante convincente em prol da abolição do sistema carcerário. When we look at the situation of trans prisoners, Por exemplo, quando observamos a situação, as condições
de pessoas encarceradas trans, and especially trans women, principalmente pessoas encarceradas, mulheres trans, trans women who are the targets of racism. que são também alvos do racismo. We understand the prison system, again, in a much larger sense. Compreendemos o sistema carcerário, mais uma vez, de maneira bastante mais ampla. We see it also as a gendering apparatus. Observamos também como esse sistema carcerário tem uma característica de gênero. So you see, we begin by looking at what appears to be a very small population within the prisons. Observamos então a princípio aquilo que parece ser uma população bastante pequena dentro do sistema carcerário, But we develop great insights about the society as a mas whole. desenvolvemos a partir daí percepções mais amplas ou percepções importantes dentro desse sistema ou a partir ou sobre esse sistema mais amplamente. And about the role of the prison system, not only as an apparatus of punishment, E não somente do sistema carcerário como um sistema de punição, but as an apparatus that maintains the existing ideologies of race and gender in the larger society. mas também como um aparato que sustenta percepções ideológicas ou ideologias mais amplas de raça e de sexismo dentro da sociedade como um todo. And I apologize for the length, but Me desculpe pelo tamanho da minha I could resposta, continue for hours this conversation. mas essa é uma conversa sobre a qual eu poderia falar durante horas. Boa tarde. Então, acho que essa vai ser a oportunidade para continuar falando sobre esse mesmo tema. Enquanto pesquisadora e ativista mulher negra que sou, eu gostaria de pedir para que a Angela Davis, hoje, no dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, pudesse falar para os movimentos e para os movimentos feministas, para as mulheres negras. Estar aqui presente nesse dia and to experience some of the amazing energy that has come from black women here in Brazil. e de vivenciar essa energia extraordinária que emana das mulheres negras aqui no Brasil. It's interesting that if one thinks about problems related to incarceration, or what is often referred to as mass incarceration, É interessante observar que quando refletimos sobre as questões que dizem respeito à encarceração, ou aquilo que nós referimos como encarceração ou encarceramento em massa, and if we characterize it largely as a male problem, e se nós caracterizamos isso como um problema masculino, um problema dos homens, que afeta os homens, we fail to recognize that aside from the large numbers of women who are in prison, falhamos em reconhecer que, além dos grandes números de mulheres que estão encarceradas, and I understand that here in Brazil some 2/3 of the women in prison are black. e ao que me consta, 2/3 das mulheres que estão encarceradas no Brasil são mulheres Is negras. that correct? Isso é correto? Aside from this, those who are most affected
by these policies of incarceration Além disso, aquelas que são mais afetadas por essas políticas de encarceramento are women, são mulheres, and because of the disproportionate number of black people in prison, certainly are black women. e em função das desproporções entre o número de pessoas que estão encarceradas, são mulheres negras. I know that in the United States, if you go to the visiting room of any prison in the country, Eu sei que nos Estados Unidos, se vamos a qualquer uma dessas salas de visitas, on any day when visiting is permitted, nas prisões, nesses dias, nos dias onde as visitas são permitidas, you discover a huge number of black women. percebemos que há uma presença muito grande de mulheres negras. Because they are the ones who suffer what is often referred to as the collateral consequences of imprisonment. Porque essas são aquelas que sofrem aquilo que nós denominamos os efeitos ou as consequências colaterais do sistema carcerário. But black women have also been in the leadership of movements to challenge imprisonment and the forms of policing that are so saturated with racism. Mas as mulheres negras também têm sido aquelas protagonistas nas lutas contra esse sistema carcerário e nesse sistema que está tão saturado com o racismo ou pelo racismo. And I think that those of you who are young at this particular historical moment E acredito que vocês que são jovens neste momento específico da história are very fortunate to be young. têm muita sorte That should have developed generations and generations ago. porque vocês estão vivenciando a emergência de uma consciência que deveria ter sido desenvolvida há muitas gerações atrás. And that is the role that black women have always played E esse é o papel que as mulheres negras sempre tiveram in struggling against institutions of racism and repression. em lutas contra instituições de repressão e instituições racistas. And that's the theme of my talk this evening. Esse será o tema da minha palestra hoje à tarde, hoje à noite. But I think that finally we are recognizing that that women can give leadership. Mas eu acredito que finalmente estamos reconhecendo, Possible terms, e eu utilizo o termo mulher em suas acepções o mais amplas possíveis, inclusive of trans women, incluindo mulheres trans, and that leadership can be very different from the leadership, the individualistic leadership that we generally associate with the past. e que essa liberdade que é bastante diferenciada desse modelo de liderança individual com o qual estávamos acostumados a nos relacionar no passado. The sort of individualistic, charismatic mode of leadership. Esse tipo de liderança individualista, carismática. In the U.S., of course, we refer to Dr. Martin Luther King, Nos Estados Unidos, por exemplo, nos referimos ao Dr. Martin Luther King Malcolm X, Malcolm and X. I could name many others. e vários outros. And it is not in any sense to discredit their role. Mas de forma alguma buscamos desacreditar ou descartar o papel que tiveram, But it is to recognize that we are ready now for new leadership formations. mas é reconhecer que agora estamos prontas para novos modelos de liderança, Feminist leadership formations. formações ou modelos de liderança feministas, Collective leadership formations. formações de liderança coletiva. And I'm very happy to be able to witness this moment.
in Brazil, in the US, and in other parts of the world. E eu estou muito feliz de poder testemunhar o desenvolvimento dessas outras formas de liderança nos Estados Unidos, no Brasil e em várias outras partes do mundo. Nós temos só mais 10 minutos. A Léo vai fazer uma pergunta. You know, she's had her hand up for she was the first person to raise her hand. A pessoa que já pediu aqui bastante, ela pediu, ela foi a primeira que Só um momento, por favor, que ela quer fazer um comentário aqui. Um momento, por favor. Ela está dizendo aqui que é necessário considerar nesse cálculo o tempo que eu levo traduzindo-a. Por favor. A minha pergunta vai sobre o caso do Rafael Braga, né? Que ele é o único que permanece preso depois dos protestos de 2013. E tem muita polêmica, né, sobre o caso dele, que ele permanece preso, foi preso novamente em abril desse ano. A gente está na década de comemoração e reconhecimento dos afrodescendentes, segundo a ONU. E eu gostaria de te perguntar como que mecanismos e órgãos internacionais, né, podem fazer para casos como o do Rafael Braga, que permanece na cadeia e tem várias contradições durante o processo penal, os vizinhos dele não foram ouvidos e basicamente as declarações que estão contando são dos policiais envolvidos. Thank you very much for raising the question of Rafael Braga. Muito obrigada por trazer a pergunta sobre o caso de Rafael Braga. And for pointing out that this is, after all, the United Nations decade for people of African descent. E para nos lembrar do fato de que essa é a década dedicada aos afrodescendentes de acordo com as Nações Unidas. Not that things necessarily change a great deal when the United Nations recognizes something. Isso não significa, porém, que muita coisa se modifica a partir do momento que as Nações Unidas reconhecem qualquer coisa que seja. But it can help us to provide frameworks for developing deeper solidarity. Mas pode nos levar a pensar arcabouços que nos levarão a construir redes mais amplas de solidariedade. And it seems to me, as someone who was once a political prisoner, e me parece que, por ser uma pessoa que também já foi prisioneira política, and I recognize that I'm only here today, many decades later, e reconhecendo o fato de que só me encontro aqui falando com vocês muitas décadas após esse fato, because people came together all across the globe and made a collective demand for my freedom. Porque as pessoas se uniram dentro de um âmbito global, muitas pessoas se uniram e se organizaram para exigir a minha liberdade. And these movements to free political prisoners should continue. E, portanto, esses movimentos para a libertação de prisioneiros políticos deveriam ser continuados. Rafael Braga and other political prisoners here in Brazil. Rafael Braga e outros prisioneiros políticos aqui no Brasil. Political prisoners in Israel who have struggled against the Israeli occupation of Palestine. Prisioneiros políticos em Israel, detidos em Israel, que têm engajado em lutas contra a ocupação palestina. Political prisoners in Europe who are struggling against racism and Islamophobia. Aqueles que estão aprisionados no continente europeu por estarem engajados em luta
contra a fobia do Islã e o racismo. And of course, there continue to be political prisoners who are held in the United States. E também temos ainda a existência continuada de prisioneiros políticos nos Estados Unidos. Leonard Peltier, Leonard Peltier, an indigenous political prisoner prisioneiro político de descendência indígena, who has spent almost 4 decades behind bars. que passou quase 40 anos, 4 décadas encarcerado. Mumia Abu-Jamal, Mumia who Abu-Jamal, is perhaps the most well-known political prisoner in the U.S. today. que é o prisioneiro político provavelmente mais conhecido nos Estados Unidos atualmente. And there's also the case of Assata Shakur, E também há o caso de Assata Shakur, who continues to live in exile. que continua a Em Cuba. viver no exílio em Cuba. And, I have pointed out that Barack Obama, Eu apontei para o fato de que Barack Obama, and the era of Obama seems eons ago, doesn't it? e a era Obama parece ter acontecido há anos-luz atrás, não é mesmo? Talk a little bit about Donald Trump, but Talvez tenhamos a oportunidade de falar um pouco sobre Donald Trump, I do think that Obama could have taken stronger steps to grant clemency to political prisoners. mas eu acredito em uns com os outros. And I realize that I also should be very self-critical. Eu percebo também que deveria ser utilizar uma abordagem de autocrítica, Because this is my 4th visit to Bahia and my 6th visit to Brazil. porque essa é a minha 4ª visita à Bahia e a minha 6ª visita ao Brasil. And I still haven't learned Portuguese. E eu ainda não aprendi português. So I think before I return the next time, Então, I da have to próxima at least vez begin to learn Portuguese. que eu voltar, eu preciso pelo menos aprender português. Because I would probably discover so much more to be positive about as well. Porque provavelmente eu vou descobrir tantos outros aspectos que serão para mim bastante positivos. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde. Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde, professora Angela Davis. Eu me chamo Carla Cochirene. Desde a graduação até o presente doutorado, eu estudo racismo e sexismo institucionais como as 2 principais tecnologias de opressão no sistema carcerário. Meu foco são as mulheres negras. Aí eu queria fazer 2 perguntas para a senhora. Deve ser sabido que desde 2006 conseguimos implementar aqui a Lei Maria da Penha, que pune as agressões de gênero no âmbito doméstico. As mulheres negras são as vítimas preferenciais. Os homens negros são os mais criminalizados em decorrência da seletividade do sistema de justiça. Eu queria saber como é possível nos aportarmos a sua perspectiva abolicionista sem cair na naturalização, na banalização da violência contra a mulher, tendo em vista que antes a punição cabível era pagamento de cesta básica e prestação de serviço à comunidade. A segunda pergunta é em relação à interseccionalidade. Desde 2002, estamos trabalhando com a perspectiva de Kimberly Crenshaw. A Jasbir Puah tem uma crítica a essa perspectiva interseccional, porque ela diz que a gente acaba não olhando para o marcador nação, para pensar a perseguição dos Estados Unidos da América em relação aos muçulmanos, ou mesmo os efeitos geopolíticos em relação ao território africano. É isso que eu queria perguntar. Muito obrigada. Eu trouxe a minha dissertação de mestrado, que é sobre sistema prisional, e gostaria de entregar, senhora. Muito obrigada. Yes. Well, thank you
much for the extremely important question and for offering me your master's thesis. Muito obrigada por essa pergunta extremamente relevante e também por me ofertar a sua dissertação de mestrado. And I promise that I will try to read it. Eu prometo que vou tentar lê-la. And of course I'm aware that Brazil has one of the largest prison populations in the world. É claro que estou ciente do fato de que a população carcerária brasileira é uma das maiores do mundo, After the U.S., após os Estados Unidos, China a and China Russia. e a Rússia. And I'm also aware of the fact that here in Brazil, as E well as in também other parts of the world, estou ciente de que assim como no Brasil e outras partes do mundo, the struggle against gender violence a luta contra a violência de gênero has been a pivotal struggle particularly within Black feminist movement. tem sido crucial, principalmente dentro do âmbito dos movimentos feministas. It's often assumed that to embrace a strategy of abolition, Geralmente pressupõe-se que para que possamos abraçar, incorporar uma abordagem abolicionista, is to minimize the gravity of intimate violence. significa que estamos minimizando a gravidade da violência no ambiente doméstico ou violência íntima. Because after all, we have struggled for many decades Porque, afinal de contas, temos lutado durante décadas, muitas décadas, to guarantee that gender violence is recognized by the state para garantir que a violência de gênero seja garantida pelo Estado, but ou que seja reconhecida pelo Estado. an important question might consist of this. Mas uma pergunta relevante pode consistir-se do seguinte: Can one measure the importance or the value of an offense podemos mensurar a gravidade ou o valor de uma ofensa by the quantity or the intensity of the punishment? pela gravidade ou pela intensidade da punição? Another question might be, Outra pergunta a ser formulada pode ser: how transformative is it simply to send a man who has committed acts of violence against women to an institution that produces and reproduces violence? qual é o poder de transformação que existe em enviar um homem que exerceu violência contra uma mulher para um sistema que reforça e reproduz a violência? Can we simply be satisfied with retribution? Será que simplesmente essa retribuição, no sentido de vingativa, seria suficiente para nos satisfazer? Or are we really committed to purging our societies of this violence? Ou estamos realmente comprometidas e comprometidos a purgar a sociedade deste tipo de violência, ou de violências no plural? Imprisonment has never solved the problems for which it presumes to be the answer. O encarceramento nunca resolveu os problemas para os quais pressupõe-se que seria a resposta. There's no less theft because of prisons. Não há menos roubos ou assaltos em função
da presença ou da possibilidade de se resultar em encarceramento. There's no less murder because people have been going to prison. Não há menos assassinatos em função do fato de que as pessoas vão para a prisão. One can argue that, as a matter of fact, people leave prison when they do even more violent than when they enter. Podemos, na verdade, argumentar que essas pessoas saem da prisão ainda mais violentas do que eram antes de entrarem para a prisão. So if we are really dedicated to purging our societies of gender violence, então, se estamos realmente dedicadas e dedicados a expurgar a violência de gênero de nossas sociedades, won't we be willing to imagine other forms of accountability? nós não estaríamos, portanto, desejosas de encontrar outras formas de cobrarmos essa responsabilidade, Other ways to reduce gender violence. outras formas de reduzir a violência de gênero. Beth Ritchie has written a book precisely on this question. A autora Beth Ritchie publicou um livro justamente sobre esta questão. And it's called it's called Arrested Justice, Black Women Violence and the Prison Nation. Que se chama A Justiça Aprisionada, a mulher negra, o sistema carcerário e a justiça. And she argues that we won the mainstream. E ela argumenta que nós conseguimos ganhar o âmbito mais amplo, But we lost the movement. mas que perdemos os movimentos sociais. Because to embrace carceral solutions, Porque à medida que abraçamos as soluções do encarceramento to gender violence, como soluções para a violência de gênero, is to engage in the process, the racist process of guaranteeing ever larger populations of prisons. também abraçar processos que levam a uma expansão do número de encarceramentos. And it is also to abdicate our responsibility to figure out how to eradicate gender violence. E dessa forma também abdicamos do nosso dever de pensar outras formas para a erradicação da violência de gênero. To find ways of eradicating gender violence that will lead to a different kind of accountability for people who engage in these modes of violence. Para pensar em formas diferentes de cobrar a responsabilidade dessas pessoas que engajam em violência de gênero. And to purge our societies of the causes. E expurgar de nossas sociedades as causas. And it's not individual men. E não será um homem individualmente. And women engage in violence, gender violence as well. E há também mulheres que estão engajadas So it's em not violência de the gênero. individuals who decided that violence was the answer. Não foram esses indivíduos que decidiram que a violência era a resposta. But rather it is all of the institutions around us that are so saturated with violence. Mas, na verdade, são as instituições ao nosso redor que estão tão saturadas com violência. Usa a violência policial To putatively solve problems. para resolver os problemas de maneira punitiva. Then that's a message that violence can be used to solve problems within relationships. Essa é a mensagem que faz com que se acredite que os problemas dentro das relações domésticas também podem ser resolvidos com a violência. So the point is, it's a lot more complicated than it appears to be. Então, a questão cerne aqui é que é muito mais
mais complicado do que parece ser a princípio. And if we simply assume that what we should try to do is send people to prison, E então, se pressupomos que o que devemos fazer simplesmente é enviar essas pessoas para a prisão for the problem of gender violence, para resolver o problema da violência de gênero, actually we are participating in the continued reproduction Na of that violence that we verdade, are trying to eradicate. estamos participando na continuidade da reprodução dessa violência de gênero que estamos tentando erradicar. Queria agradecer a todos a presença. Não temos mais a menor possibilidade, porque a senhora Ângela ainda vai ao hotel para retornar à conferência. Agradeço a todos a presença. Os convido às 18 horas para o Salão 9, a conferência.